Olá, meus amigos do Brasil, meus amigos aqui de Israel, mis amigos de los países que hablan espanhol, que também me siguen. Como é que vocês estão? Eu venho aqui rapidinho dar um recado para vocês a respeito do perigo do Irã, tá? Eu não podia deixar o dia terminar hoje, porque daqui a pouco já, vocês podem ver, o sol já está abaixando, daqui a pouco já se inicia o Shabat. Eu não poderia estar dando esse recado para vocês, mas o importante é o seguinte: o Irã está cada vez mais perto de Israel. Pessoal, como é que aconteceu isso? Com o crescimento do Estado Islâmico, do ISIS, né, na Síria, o que gerou essa onda imensa também de refugiados por causa dessa guerra civil, o presidente da Síria, Bashar al-Assad, contou com a ajuda do Hezbollah, né, que é o grupo terrorista que atua naquela região, na região do Líbano também, que são super contra Israel, e também com a ajuda da Rússia e com a ajuda do Irã. O Irã mandou tropas para a Síria, mandou tropas, tá? E o Irã fortaleceu o Hezbollah, deu armamentos, deu treinamento. O Hezbollah entrou nesse combate, nessa guerra civil, com 7 mil homens, tá? Com 7 mil homens. Ele tem um efetivo, o Hezbollah hoje, para vocês saberem, tem um efetivo de 22 mil homens. Isso a gente está falando aqui pertinho, no norte de Israel, ali na fronteira com o Líbano, existem 2 mil homens, menos os 7 mil que estão hoje na Síria. E o Irã mandando armamento, mandando tecnologia militar, treinamento, sabe, abastecendo eles com armas. O que aconteceu essa semana foi o que? Israel, ele destruiu um armazém, um galpão, aonde estavam centenas de armamentos pesados e também armas químicas, né? Que o presidente do Irã, ele estava atacando comunidades e povos rebeldes, né? Como eles chamam de os rebeldes, não somente o Estado Islâmico, mas também outros grupos rebeldes com armas químicas. Isso atingiu civis, mulheres, crianças. Foi um horror, vocês devem saber disso, né? E Israel foi lá e bombardeou esse armazém, destruiu esse armazém, para que não houvesse o que? O armamento, não fosse armado o Hezbollah não ficasse mais fortalecido, tá? A informação que me chegou hoje é que o Irã deu agora 830, anotem isso, 830 milhões de dólares para o Hezbollah, tá? Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, é quase $1 bilhão, pessoal. É muito dinheiro, tá? Então o Irã está financiando pesado o Hezbollah. E havia sido acordado entre o primeiro-ministro de Israel, que é o Benjamin Netanyahu, o Bibi, junto com o Putin, que é o presidente da Rússia, de que as tropas que estão na Síria ajudando, as tropas do Irã que estão na Síria ajudando a Síria contra o Estado Islâmico e os rebeldes, não iriam chegar a menos de 60 quilômetros da fronteira com o Golã, ou seja, 60 quilômetros da fronteira com Israel. Eles estariam distantes 60 quilômetros. Só que essa semana a Rússia deu para trás, falou que não vão segurar o Irã a menos de 3 quilômetros da fronteira. 3 quilômetros, como vocês sabem, pessoal, não é nada, tá? Então a Rússia está permitindo que o Irã chegue a 3 quilômetros da fronteira com Israel. Também recebi informações de que existe já tropas do Irã na Síria, na fronteira com Israel, já realizando escavações ali para se preparar para um combate, tá? Então a situação está muito séria ali em cima, tá? Essa guerra na Síria foi muito negativa para Israel, também pelo fato do Irã estar se fortalecendo, do Irã estar fortalecendo o Hezbollah, e Israel está de novo no meio de um conflito de terroristas, de inimigos, e o Irã cada vez mais próximo. Nós sabemos que o Irã hoje é o grande inimigo, assim como a Coreia do Norte, é o grande inimigo da humanidade. Nós temos hoje 2 principais inimigos, o Irã e a Coreia do Norte. Então esses 2 inimigos que existem, lógico, vamos colocar também os palestinos, também os radicais palestinos, também são nossos inimigos. Mas esses 2 países são grandes inimigos. O outro recado que eu queria passar para vocês é o seguinte: o que está acontecendo fortemente aqui no Oriente Médio, tá? A Palestina
e os árabes israelenses também que moram em Israel, eles são financiados pelo Hamas. Quando uma família tem um filho, preste atenção, quando uma família tem um filho que mata um americano ou mata um israelense, tá? Ou um judeu, não precisa nem ser israelense, seja judeu, essa família imediatamente entra para uma bolsa de auxílio do Hamas, uma bolsa de auxílio do terror, que é mantida pela autoridade palestina, pela Palestina, tá? O que faz essa bolsa do terror? Tá? A família recebe uma pensão pelo fato de ter tido um marido, um filho, um pai que se tornou um mártir, se matou para destruir vidas, né, de pessoas inocentes, de judeus, de americanos, de crianças, de militares. Então ele recebe essa bolsa do equivalente de R$11.200 ao câmbio de hoje. R$11.200 ao câmbio de hoje. Tá? São $3.500 por pessoa que cometer um atentado. Lembra daqueles filmes de antigamente, de cowboy, que a gente assistia na televisão, né? Que tinha assim, aquela placa reward, né? Que é procurado, né? Procurado. Então imagina só, que existe intelectualmente, né? Na Palestina e no mundo, aqui perto, nesse mundo do terror, dizendo que a cada cabeça de judeu, de israelense, americano morta, você será recompensado, haverá recompensa de $3.500 para sua família, você fique tranquilo. Mas pessoal, isso é um absurdo, e vocês sabem quem é que banca isso? Vocês sabem quem é que banca isso? Os Estados Unidos estão bancando isso. Sim, hoje mesmo a administração americana, através do senador Lindsey Graham, condenou os Estados Unidos estarem ainda ajudando os palestinos, dando dinheiro para os palestinos, porque esse dinheiro está sendo usado também para matar americanos. E a União Europeia também. Somente esse ano, pessoal, entrou 750 milhões de euros. 750 milhões de euros, tá? A gente está falando de tipo quase 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais é muito dinheiro para a autoridade palestina, vindo da União Europeia. Os europeus dando dinheiro que vai ser usado para quê? Para matar judeu, para matar americano e também para matar cristão, porque eles odeiam cristão da mesma forma. Então, pessoal, nós estamos vendo o mundo do terror sendo financiado pela Europa, pelos Estados Unidos. E quem está de bacana em tudo isso? As Nações Unidas. Quando vocês veem na televisão aqueles anúncios, Criança Esperança, Unesco e tal, desculpa falar, tá? Se eu quero ajudar uma criança, uma pessoa, como eu faço, e nós temos que fazer, nós temos que ajudar, sabe? Inclusive no judaísmo, isso chama-se Tzedakah, nós temos que ajudar. A gente ajuda quem precisa, quem a gente está vendo que está recebendo aquilo que a gente está ajudando, né? Com a comida, com o dinheiro, com o material, a gente ajuda. Mas a gente dá para uma instituição que a gente sabe que essa instituição está mandando dinheiro para terrorista, ainda mais a Unesco mantém escolas em Israel, no lado árabe de Israel, e na Palestina e no Líbano, cujos professores, é isso aí, os professores dessas escolas, que estão inclusive no Facebook, os professores e funcionários dessas escolas, incentivando a morte de judeus, incentivando a destruição de Israel. Então, como pode as Nações Unidas, que se diz ser uma entidade neutra, uma entidade de defesa dos direitos humanos, de defesa dos países, está contribuindo para que professores coloquem sementes nessas crianças, para que essas crianças se tornem assassinos, se tornem homicidas? Não, é inadmissível. Eu não colaboro com isso. Eu não colaboro. Pessoal, vocês têm que abrir os olhos, tá? De novo eu falo, essa semana eu anunciei para vocês outra informação seríssima. O Igor também tá aí, e aí, Igor, Natália. Olha só, o Estado Islâmico conseguiu
passaportes na Síria, foram 18 mil passaportes em branco roubados, extraviados, tá? Juntamente, existiam passaportes já circulando no mercado, passaportes falsificados do Iraque e da Líbia, tá? Passaportes do Iraque, da Líbia e do Estado Islâmico, que conseguiu da Síria. Fora outros passaportes que as pessoas conseguem falsificar em vários lugares do mundo, nas ilhas do Caribe, sei lá onde mais, na África, tá? E o que acontece? Esses passaportes estão sendo utilizados para entrar terrorista em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil, tá? No Brasil recebeu um número de imigrantes, assim, acima da média esse ano, 2017. 2017. O Brasil recebeu um número de imigrantes, refugiados, sem puxar a ficha da pessoa. Vou te falar uma coisa, quando eu imigrei aqui para Israel, eu precisei apresentar não só a certidão provando que eu sou judeu, não, só isso não. Precisei mostrar a certidão de antecedentes criminais. Se eu tivesse antecedente criminal no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, eu não imigrava para cá, não iam me aceitar. Podiam falar com o rabino-chefe, eu não entrava aqui. Agora o Brasil deixar, pessoal, Brasil deixar que entre gente sem fazer uma limpeza na ficha da pessoa, um screening, um escaneamento na ficha dessa pessoa. É inadmissível. O Brasil não pode aceitar essa gente entrando. É nossa segurança, tá? É a nossa segurança. Ah, não, você tá em Israel? Não, eu tô sempre aí no Brasil. Eu tô sempre aí no Brasil, pessoal, sabe? E outra coisa, eu sou assim, eu sou que nem os meus antepassados que lutaram nos guetos. Eu não abandono meu povo, não. Eu tô aqui, eu tô aí para lutar por vocês também, lutar pelo nosso povo, lutar pelos meus filhos, meus netos, meus bisnetos, minhas gerações futuras. A gente não pode virar as costas. Eu vou protocolar no Ministério das Relações Exteriores todas essas informações que eu tô falando para vocês. Porque não adianta só falar e não fazer nada, falar não resolve. Eu sou uma pessoa de ação, de atitudes. E é isso que eu quero falar para vocês. Inverteu a câmera aqui? Deixa eu ver. Bom, inverteu assim. Eu sou uma pessoa de atitude, pessoal. E vocês também precisam ter essas atitudes. A gente tem que ir pra cima. A gente tem que brigar. A gente não pode deixar entrar terrorista todos os dias no Brasil. Pelas fronteiras do Paraguai, daquela porcaria ali, aquela fronteira, estão abertas. Entra quem quer. Entra quem quer. Bandido, estuprador, entra todos os lixos no Brasil. Por que ninguém fecha aquela porcaria? Eu já falei, na Argentina, a fronteira é melhor. A Argentina é também ruim, mas é melhor que a do Brasil. Que moral é essa? Pessoal, vamos tomar atitude, vamos mudar isso daí, sabe? O Edson está falando, o Brasil está infelizmente sim, politicamente quebrado, mas a gente vai mudar isso. Vamos mudar isso, Edson, não vamos aceitar não. Nós somos o povo. Eu falei hoje de manhã, mandei a mensagem falando o seguinte, que quem manda no Brasil quem é? O judiciário ou somos nós o povo? Quem é que manda? Somos nós ou é o judiciário? Que história é essa de deixar esse filho da mãe do José Dirceu fora? Que história é essa de deixar esse cara livre? Esse é o cara bandido. Era pra estar preso, era pra ser um exemplo. Esse cara tá solto. Era pra ter voltado pra prisão, tá solto. Que história é essa? Vamos limpar o Brasil. Vamos fazer uma faxina no Brasil. A primeira coisa que eu falo pra todo mundo é o seguinte: vocês estão satisfeitos? Por exemplo, vocês vão no restaurante, que vocês sempre passam mal, tá? Vocês vão lá nessa lanchonete, toda vez que você vai lá, você passa mal. Porque você come a mesma coisa, lá você passa mal. O que você vai fazer? Infelizmente, teu dinheiro só dá para ir nesse restaurante. Então você vai comer outra coisa, tá certo? Tu não vai comer a mesma comida que você vai passar mal. É assim a política no Brasil. Não vamos votar mais nessa gente que tá aí. Porque quem tá aí não resolve. Quem tá aí tá atrasando o Brasil. É fazer uma faxina no país. Isso vai mudar. E não somente a faxina política, como a gente tem que fazer também uma faxina no judiciário. Não é só no legislativo, no judiciário, sabe? No executivo, principalmente, né? Que quem não sabe, os prefeitos, os governadores, o presidente,
isso é um lixo. A gente tem que mudar esses ministros que estão aí, tá? Tem muito deputado bom? Tem muito bom. Mas não conseguem fazer nada porque a maioria não deixa. A maioria não deixa. A gente tem 513 pessoas ali, mas é uma bagunça geral, sabe? Tem gente que quer trabalhar, tem gente correta, tem sim que eu conheço. Eu conheço vários deputados bacanas, gente correta. Vereadores muito bacanas também, gente boa. Mas não conseguem trabalhar porque a maioria não deixa. Uma máfia que não deixa ninguém fazer nada. Uma máfia de partidos, certo? Bom, pessoal, a faxina é grande, como a Kenia tá falando, a faxina é imensa. A gente tem que limpar, a gente tem que limpar. Me revolta, estando aqui em Israel, e eu vejo como é que funciona. Sabe que o primeiro-ministro aqui em Israel está sendo ameaçado, o Bibi mesmo, o Netanyahu, ele está sendo ameaçado de ser caçado. Você sabe, e a mulher dele é presa. Você sabe por quê? Eu vou contar para vocês por quê. Olha como é a lei em Israel. Como um primeiro-ministro, você recebe o alimento da sua casa de graça, como em qualquer lugar do mundo, né? Como no Brasil, os prefeito, governador, presidente, tem toda a regalia. E aqui recebe o alimento da sua casa, as águas, a refrigerante, de graça. É do cargo. Só que em Israel existe uma política de reciclagem muito grande. Aqui se recicla muito, tá? Não é o cidadão só, mas o governo recicla muito. E na casa dele estavam reciclando as garrafas de água, as garrafas de refrigerante, aquelas garrafas PET, e não estavam devolvendo esse dinheiro, que são centavos, para o Estado. E por causa disso, que foi realmente, eu acredito que foi realmente uma distração de centavos, de não devolver aqueles centavos que entravam das garrafas. Eu não acredito que ele ia se sujar por centavos. Hoje ele está correndo o risco de sofrer o impeachment e a sua esposa ser presa. Olha a seriedade do país. Israel é assim. E o Brasil tinha que ser assim também. Vocês sabem quanto gasta nos cartões de crédito do presidente? Eu tenho uma lista que eu vou passar para vocês logo depois do Shabbat. Podemos conversar sobre isso, sobre os gastos do governo Lula e Dilma dos últimos anos. Eu não tenho a lista do governo do Fernando Henrique, mas eu sei que não ficou diferente não, tá? Eu não tô aqui para defender Fernando Henrique também não, tá? Mas eu tenho material do PT. E é um absurdo. Os gastos que houveram é um absurdo. E eu converti esses gastos em ambulâncias, em hospitais, em estradas, em escolas novas, em leitos novos de hospital. Vocês vão ver o absurdo. A gente era para ter tirado o Brasil da crise só com os gastos, sabe, irresponsáveis do governo do PT. São gastos irresponsáveis, tá? Gastos de 50, se a pessoa gastar 50 milhões no cartão de crédito, escuta isso, gastar 50 milhões no cartão de crédito é ser muito irresponsável, não é? Aliás, é ser muito safado. É ser muito safado. Então nós vamos falar sobre isso logo depois que acabar o Shabbat, que eu vou voltar a me conectar. A gente vai poder conversar sobre isso. Eu vou mostrar para vocês esses números aí do Brasil, tá? Eu realmente não entendo como a gente fica quieto, pessoal. Outra coisa, por que o BNDES não começa a abrir as informações? Quem deve, qual o valor que deve? Nós não temos direito de saber isso? O dinheiro não é nosso? Nós não temos direito de saber? Ó, o Gustavo tá falando aqui, o problema é o brasileiro que vota em Lula e PT. Gustavo, não é só isso. Não é só isso. O brasileiro votou também, mas teve fraude nas urnas. Teve fraude nas urnas. Vocês podem ter certeza que eu tô falando. Ninguém votou da forma que eles falam que foi votado. Assim como ocorreu na Venezuela também. Teve fraude nas urnas. Um abraço, Igor. Igor tem que sair. Abraço, Igor. Nós temos que mudar isso, tá? Então eu sinto hoje muita vontade de falar isso com vocês, que vocês que me seguem, são meus amigos. Vocês são pessoas que eu tenho alta admiração e sei que vocês também compartilham dessa ideia. Que nós precisamos
alertar a população. Do jeito que tá, não pode ficar. Da última vez que eu fui pro Brasil, eu fiquei tão chocado com o número de estabelecimentos para alugar, estabelecimentos para vender, lugares que eram lojas que eu conhecia desde a minha infância, que hoje estão fechados, com aquela placa aluga-se. Tanto lugar fechado. Cadê a prosperidade do Brasil? Cadê o Brasil crescendo? Cadê São Paulo crescendo? Eu não estou nem falando do Brasil, estou falando de São Paulo, que sempre foi o estado mais rico. São Paulo parou. São Paulo está parado. Agora vai justificar como? Ah, não. É que os governos anteriores roubaram, que o Lula... Não. São Paulo tem seu dinheiro próprio. São Paulo tem esse dinheiro próprio. O Covas falava isso. Não, a gestão passada roubaram, das gestões passadas roubaram tanto que hoje trabalho só para pagar dívida. Isso é papo furado. Isso é pra boi dormir, sabe? Senhor Alckmin tá na mesma coisa. Aquela obra, pessoal, vocês, sabe, eu peguei um avião para vir para cá. Fiquei pensando, não sei se vocês já viram no aeroporto de Guarulhos. Tem lá tipo uns trens de superfície. Trem não, tem só os trilhos lá, indo pro terminal, né? Terminal de carga. Ou seja, carga, nós somos carga. Tratando a gente como boi de carga. É isso? É isso, senhor Alckmin. Nós somos carga, está fazendo um metrô, um trem para levar até Guarulhos, até o aeroporto e jogar a gente na área de carga? É isso? É isso? Não, eu fui investigar, sabe o que é? Ele fez um acordo com a empresa que construiu e que essa empresa que construiu, ela iria fazer um puxadinho. Olha só como funciona. Olha como é. O nosso dinheiro é jogado no lixo. Como o teu dinheiro é jogado no lixo. Iam fazer um puxadinho até o terminal A, daí o terminal B, iam fazer um puxadinho. E essa empresa deu para trás. Ao invés do governo do estado de São Paulo meter o dono dessa empresa na cadeia, que é isso que deveria fazer, quando um cara foi contratado para fazer um serviço e não faz, tem que ir preso, filha da mãe, tem que ir preso. Não, deixa o cara lá, vamos fazer o seguinte, a empresa vai disponibilizar ônibus para levar do terminal de carga até o terminal de passageiro as pessoas. Ah, fala sério, pessoal. Até quando isso? Até quando? E é esse governo que representa a gente, é esse judiciário que tá pegando e soltando esses bandidos que representa a gente, mantendo o José Dirceu solto, sabe? E aí que Batista, outro safado, o cara tá solto, tá lá com aquele negócio lá no tornozelo, tornozeleira, isso não resolve nada, tá na casa dele, na casa de milhões, tá lá tomando sol na piscina, tomando lá seu drink, enquanto que o prisioneiro, o cara que roubou um pão numa padaria para manter a família, para dar para a família, não estou dizendo que é certo, que roubar é errado de qualquer forma, mas vamos ser justos, sabe? Esses caras roubaram bilhões, enquanto o outro roubou R$1,20. Pessoal, não pode ter isso, esse desequilíbrio, sabe? Não pode. Vamos mudar esse país, vamos mudar o Brasil. A gente não pode aceitar palhaçada mais. Sabe, olha aqui, o Ricardo tá falando 1 milhão doado para o Banco Santander, fazer apologia, pedofilia, zoofilia, etc. Tem dinheiro sim. Vocês viram uma coisa? Todo mundo falando do negócio do Santander. É um absurdo esse negócio do Santander, é um absurdo. Mas tem uma outra coisa. Há um mês atrás, eu denunciei uma exposição. Quem me acompanha sabe disso. Eu denunciei uma exposição online aqui de Israel. Eu fiquei sabendo, através de uma das pessoas que me seguem, que estava vendo uma exposição no Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro. E essa exposição tinha obras também super assim perigosas para as crianças verem, e com um agravante, com símbolos da suástica nazista. E uma delas até com o Mickey e a suástica. E esse Centro de Exposição dos Correios é uma parada obrigatória para as crianças das escolas públicas do Rio de Janeiro. Então milhares de crianças já estavam vendo, já tinham visto ali aquela exposição. Eu denunciei, um amigo meu, muito querido, Ronaldo, ele tomou providências, o Igor também estava até agora há pouco aqui, o Igor foi lá, filmou, confirmou tudo, tomou providências e a exposição, essas obras foram tiradas. Mas a exposição não foi fechada, tá? Se eu tivesse aí no Brasil, ela tinha sido fechada e vocês podem ter certeza disso.
tá? Agora, esses safados desses artistas que falam que fazem arte, fazem crime, não é arte, é crime. Como eu li ontem uma coisa muito perfeita, falando assim, daqui a pouco nós vamos ter que provar que grama, que grama é verde. A gente vai ter que provar, porque vão falar que não, que grama é cinza. E é criminoso. Outra coisa, eu fiquei muito chateado com o deputado, o Roberto Freire. Fiquei muito bravo. Olha, fiquei muito chateado, sabe? Eu tô fazendo o programa, o quadro dos injustos. E estou mudando até o modelo do programa. Vocês vão gostar, vai ser bem legal. Vai ter a participação de vocês, vai ser interativo. É muito legal, uma ideia que eu recebi, show, assim, bacana. Eu ia colocar já o Roberto Freire nesse quadro, mas eu acho que não vale nem a pena homenagear ele, nem como injusto. Porque o cara falar que essa exposição, quem criticou a exposição é nazista, gente nazista, ou seja, os brasileiros que criticaram uma exposição pedófila são nazistas. Quem é esse cara para falar isso? Quem que esse cara sabe do nazismo? O que esse cara é? Entendeu? Esse cara eu sei que ele é. Eu sei que quem votar nele é o responsável. Quem votar nele vai estar contribuindo para o Brasil não andar. Então é esse tipo de gente que a gente tem que limpar do Brasil. Tem que limpar. A gente não quer mais esse tipo de gente no Brasil. O Brasil tem que mudar. O Brasil tem que ter gente séria. Tem que ter gente limpa. Sabe? Chega de safadeza. Outra coisa, eu falei para vocês do BNDES, não falei? Falei. A informação que eu recebi, como vocês também receberam, que um dos maiores credores do BNDES é a Rede Globo, né? Eu quero ver se isso é verdade. Vamos ver. Quero documentos sobre isso, tá? O contrato da Rede Globo, a concessão, não sei se vocês sabem, pessoal, eu vou falar isso depois mais adiante com vocês, explicar para vocês esse tema, que é muito importante vocês saberem, tá? As emissoras de televisão são concessões, tá? Não é que a pessoa é dona do negócio, não, ela não é dona, ela tem uma concessão. É que nem você tem uma loja dentro de um, sei lá, de um posto de gasolina. O dono do posto fala, olha, te deixa ter a loja por tanto tempo, você tem um contrato aqui, mas por tanto tempo, mas a loja não é tua. É assim que funciona. A concessão da Globo vai até agora o ano de 2022, tá? Nós estamos entrando em 2018. Tem mais 4 anos para a concessão da Globo. E só pode ser renovada a concessão